Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Amor Correspondido. E como sempre, este podcast é preenchido pelas perguntas que nos vão chegando, vão fazendo chegar através dos nossos canais, nomeadamente aqui no canal do Instagram tens a possibilidade de ter um link direto para assistir não só aos episódios passados, mas também a possibilidade de criar a tua pergunta pessoal e personalizável, sem teres que te identificar e aqui responder às tuas perguntas via o nosso podcast. Sabes que muitas vezes as tuas perguntas podem ser de muitas outras pessoas, então não hesites, manda a tua pergunta. Temos uma lista, claro, mas cedo ou tarde a tua pergunta será respondida. Bom, e sem demoras vamos a isso, vamos responder a 3 perguntas aqui da nossa audiência. E a primeira é a seguinte: já estou divorciado há 13 anos, gostava de encontrar alguém que me amasse como eu sou e de amar essa pessoa, uma vez que nunca encontrei paz, nem ninguém que gostasse de mim como eu sou. Tenho estudos académicos, mas não consigo entender como o meu ex-marido, tão má pessoa que sempre foi, consegue e conseguiu várias pessoas. Neste momento, a situação dele estabilizou, mas como pai não existe. Ok. 3 questões em particular aqui que eu acho que são importantes abordar. E começando pelas 2 últimas. Primeiro, a posição do teu ex-companheiro como pai. Eu acho que é importante compreender, e acho que pode ser algo que, para refletir para toda a nossa audiência, a diferença entre conjugabilidade e parentalidade. Ou seja, muitas vezes pode acontecer que uma conjugabilidade não funcione, ou seja, que a relação entre o casal acabe por terminar. A parentalidade não tem fim, ela não tem separação. Então, parentalidade é para toda a vida. Então, mereceria aqui uma conversa um pouco mais adulta, séria, com o teu ex-companheiro, no sentido de assumir a parentalidade, não a conjugabilidade, porque essa terminou. Agora, do ponto de vista da parentalidade, não misturar isso é muito importante. E mesmo que da parte do teu ex-companheiro seja um não quero assumir essa parentalidade, que seja um tema assumido para ti, também para poderes viver com isso, com alguma paz e assumir o teu papel mais integral, fazendo o papel de mãe e de pai, se isso é possível. Eu não sei que idade é que tem o vosso filho, os vossos filhos, mas essencialmente ter a capacidade de separar parentalidade de conjugabilidade, pelo menos dentro de ti tem que estar muito claro esse papel, porque parentalidade não tem separação, cedo ou tarde, mais ou menos desperto, vai ser um momento importante para assumir essa parentalidade perante os vossos filhos, o vosso filho, e perante aquilo que é o seu futuro. Segundo aspecto importante, parece-me que ainda há muita preocupação da tua parte em relação ao sucesso amoroso do teu ex-companheiro. E isso, na verdade, vincula-te demasiado a essa pessoa. Porque inevitavelmente vai haver comparações, inevitavelmente vai haver um sentimento de maior ou menor concretização, e isso é um caminho totalmente errado para encontrares algo que tu procuras, que é ter uma pessoa que te respeite, que te admire tal e qual como tu és, e que possas te entregar essa pessoa tal e qual como essa pessoa é. Então, eu acho que quando muitas vezes eu pergunto se a relação passada já está fechada, a relação estar fechada significa que essa pessoa tenha sido boa ou má pessoa na tua interpretação, significa que esse processo terminou para ti e de alguma forma essa pessoa ter passado pela tua vida trouxe algo de positivo. Ainda que tu possas dizer que tudo deu errado, mas passar pela tua vida trouxe algo positivo, nem que seja na tua capacidade de escolher o que não queres para relações futuras. Então, é essencial fechares definitivamente esse processo com o teu ex-companheiro. Ainda que possa haver esse sentimento de desconforto, é um vínculo essa pessoa, ok? É um vínculo. Essa comparação é um vínculo, ok? Essa procura de saber como é que ele está, se está estável, se não está, é um vínculo, ok? A conjugabilidade, ela terminou na separação. Então, terminar esse vínculo é olhar para essa pessoa como uma pessoa que tu encontras na rua e dizes, olha, se essa pessoa está bem na sua relação ou não, é-me indiferente. Portanto, se estiver bem, melhor para ela. Mas não deve ser um tema que te ocupe o teu coração, porque se isso acontecer, não vai haver espaço para uma pessoa certa entrar numa relação contigo. Voltando à questão primária, que é como encontrar alguém que de facto goste de ti tal e qual como tu és. Acima de tudo, eu acho que é importante descreveres bem essa pessoa. Percebes que características é que essa pessoa tem, o que é que tu mais gostarias de ter, quase como uma relação ideal. Porque se tu não tiveres claro aquilo que tu queres, aquilo que tu queres pode estar bem perto de ti e tu não vês. Então, identifica todos os patamares, todas aquilo que são as características e procura, de facto, também perceber
O que é que tu trazes para a relação? Qual é a parte que tu queres que aconteça na relação? Que parte especial tua queres que exista, que seja valorizada, que seja respeitada, que seja admirada na relação? Se o fizeres, fica mais fácil o percurso. Se o fizeres, permites de alguma forma que a outra pessoa, quando identificar algo que não é bem isso que tu queres mostrar dentro da relação, tu digas, mas há algo mais em mim que tu não estás a ver. E tens essa capacidade de assumir a responsabilidade de procurar uma relação, de te entregar uma relação tal e qual com as qualidades que tu procuras noutra pessoa e, da mesma forma, com as qualidades que tu queres entregar a essa mesma relação. Então, a chave destes 3 pontos essenciais: conjugabilidade não é parentalidade, portanto, esse é um tema que deves agir como adulto com o teu ex-companheiro. Segundo, desvincula definitivamente dessa pessoa, porque essa pessoa continua a ter impacto na tua vida, mas não seja na comparação que fazes nas relações. E terceiro, procura e exige para ti o melhor de uma relação e aquilo que tu podes entregar de melhor para uma relação, para que aí sim encontre a tal paz que tu procuras num futuro relacionamento. Muito bem, mais uma questão interessante que temos aqui da nossa audiência. Quando conheço alguém e parece tudo fluir, demonstro mais o que sinto, o meu interesse, mas de repente, sem nada fazer prever, ele desaparece. Obrigado. Bom, o que é importante aqui? Perceber que padrão existe efetivamente. Eu acho que tens aqui uma história que tu contas sobre esse desaparecimento súbito. Agora, olha para trás e pensa que pessoas foram essas, em que contextos encontraste, que particularidades eles têm em comum. Porquê é que tu procuras essas particularidades nessas pessoas? O que há lá que te atrai? Que parte tua procura preencher ou resolver de outra pessoa porque sentes de alguma forma que sem ti essa pessoa não consegue fazer algo ou que tu não consegues fazer algo sem essa pessoa? Porque quando essas pessoas desaparecem de repente, não é por tu te entregares mais ou dizer aquilo que tu sentes, é porque essas pessoas são as pessoas erradas. Agora, a única pessoa comum a todas essas pessoas que escapam és tu. Então, a grande pergunta é: o que é que eu faço para atrair essas pessoas? O que é que eu faço para ter essas pessoas perto de mim? Que características têm essas pessoas em especial? Então merece, antes de tudo mais e antes da tua próxima relação, merece uma investigação mais profunda. Olhar para as tuas relações passadas, não numa perspectiva de quase de fatalidade, mas numa perspectiva de responsabilidade. Que é, qual a tua responsabilidade em procurar pessoas com esse perfil? Porque só assumindo a responsabilidade tu consegues construir a relação que tu precisas e a relação que tu mereces. Só assumindo aquilo que tu fizeste para atrair esse tipo de pessoas erradas para a tua relação, tu consegues dar o próximo passo, que é, de facto, o que é que daqui para a frente eu quero numa relação, o que é que daqui para a frente eu mereço para a minha relação. Então, assumindo a responsabilidade é o primeiro passo para conseguirmos uma relação, de facto, feliz e harmoniosa. Então, a primeira questão que eu te coloco, que sem essa é impossível seguir em frente, é: vamos investigar que padrões, que comportamentos, que formas de atração, que formas de proximidade essas pessoas tiveram, que no fundo, olhando bem, tinham exatamente o mesmo padrão e tu não conseguiste ou não desejaste observar com exatidão. Então, o grande exercício que deixo aqui para ti é: investiga, procura qual parte tu tens de responsabilidade em procurar essas pessoas. Porquê que essas pessoas se atraem, se aproximam, se acabam por criar uma relação mais próxima contigo, de forma a que tu possas demonstrar um pouco mais esse afeto. Okay? Procura mais, investiga mais do ponto de vista da tua responsabilidade e menos do ponto de vista dessas pessoas serem pessoas certas, erradas ou de uma forma milagrosa desapareçam da tua vida. Mais uma questão. Tens aqui: o meu companheiro de há 5 anos acabou a nossa relação. Vivíamos juntos, éramos muito felizes e praticamente almas gêmeas. O motivo do fim da relação foi uma depressão repentina, disputada por um trauma de infância que surgiu porque um membro da família dele está doente. Ele diz que me ama muito, mas que neste momento não tem forças para ser meu namorado. Diz que eu mereço melhor e que não consegue dar resposta às minhas necessidades. Há cerca de um mês que já não tínhamos nenhuma intimidade e eu estava a sentir cada vez mais sozinha e abandonada. Em menos de uma semana encontrei uma casa nova para viver, relativamente perto de onde vivíamos, e estou em processo de mudança. Não consigo parar de pensar no facto de um dia mais tarde vamos voltar a estarmos juntos, porque a relação acabou a bem. Sei que tenho de desaparecer deste sentimento, tenho de despegar deste sentimento, mas está a ser muito difícil, estarei a cometer algum erro
em mudar-me para uma casa na mesma cidade, devo eliminá-lo das redes sociais e cortar contacto, mesmo sabendo que está a sofrer uma depressão, preciso de conselhos. Bom, há aqui duas coisas importantes. Primeiro, a depressão é uma doença e de alguma forma até que ponto a vossa relação tinha força para sustentar essa doença lado a lado, ok? E não estou a dizer que é fácil. E muitas vezes esse trabalho de estar do lado de alguém que nós amamos que passa por uma doença é muito exigente, ok? E é algo que mostra de facto uma grande capacidade de amor e uma grande capacidade de carinho. Agora, de facto, é importante até que ponto a vossa relação tem a força para superar essa doença, ok? Porque essa doença tem que ter tratamento, tem que ter ajuda terapêutica e muitas vezes ter alguém do lado da família que possa apoiar e ajudar é um bom fator para superar mais rapidamente essa doença. Agora, a vossa relação tem um código, ok? Eu não sei qual é o código da vossa relação, que tipo de acordos vocês têm, até que ponto vocês estariam nesta fase disponíveis para esse teste tão exigente que é passar lado a lado com alguém que passa por um problema de doença, um problema de saúde que afeta muitos milhares de portugueses e que muitas vezes, aliás, milhões de pessoas em todo o mundo e que muitas vezes são fatores de decisão das relações. Agora, há duas questões que são importantes colocar. Primeiro é esta, se de facto há ou não força para a relação superar este problema de saúde mental, um problema de saúde, portanto, até que ponto a relação tem força, tem a vontade de parte a parte para fazer superar essa doença em conjunto ou não. Se não, se de facto é uma decisão de seguir em frente cada um de vocês e isso sendo que vocês considerem que é o melhor do ponto de vista do código da vossa relação, então a partir daí o que eu te recomendo é que possas seguir a tua vida. Okay? Se de facto o fim da relação é uma questão que está consumada e definitivamente assumida, então quanto mais distante estiveres desse sentimento, dessa proximidade, mais vais sofrer. Okay? Agora, naturalmente que essa pessoa depois de passar vamos lá, voltando à fase saudável da sua vida, provavelmente cada um de vocês vai estar em momentos diferentes também da vida. Porque passar uma fase de doença, este tipo de doenças depressivas, etc., muitas vezes as pessoas passam por um processo grande de autodescoberta, de elevação de alguns níveis de consciência e tornam-se pessoas diferentes. Portanto, depois desta catarse, todo este problema, desta dor, vem uma pessoa muitas vezes renovada. E até que ponto essa pessoa renovada é a pessoa que tu procuras e até que ponto essa pessoa renovada te procura a ti. Então, se é de facto para seguir em frente, segue em frente cortando ao fim e ao cabo esse cordão umbilical. Desde, claro, que sintas que essa pessoa que tu gostas tem o acompanhamento do ponto de vista da família, dos amigos, que ele precisa para de facto continuar na recuperação da sua saúde mental. De qualquer forma, acho que é importante, nesta fase em que estás a tomar essas decisões, perceber até que ponto estás consciente que a relação não tinha de facto força para superar essa adversidade ou até que ponto vocês não tiveram a capacidade, a maturidade de perceber o que é preciso, o que é necessário, o que é essencial acontecer para que nós possamos ter juntos, conseguir ultrapassar essa mesma dificuldade. Não sendo fácil, é possível e quando não é possível, é melhor seguir em frente, mas seguir em frente cortando aquilo que te prende a um dia poderes ter uma relação frutiva com outra pessoa, com naturalidade, uma relação com estabilidade, com maturidade. Senão o que vai acontecer é que vais carregar sempre essa relação como uma fase de comparação, uma fase de insatisfação. Então, se não caias tu nesse erro de ficar agarrada a esse processo. Okay? Duas questões diferentes, duas decisões que tens de maturar e ao fim e ao cabo decidir sobre a tua consciência, claro, qual é que faz mais sentido nesta fase da tua vida em relação ao destino que tu pretendes para ti do ponto de vista amoroso. Bom, mais questões temos aqui. Ok. Casamento com 33 anos. Marido que só pensa em sexo. Quando tem atividade até é amável. Quando não tem é mau humor e muito mais. Bom, várias questões aqui. Primeiro, preocupa-me um pouco o muito mais. O muito mais pode ser algo preocupante. E acho que deves pensar muito bem o que é este muito mais que não descreves aqui. Mau humor, bom, vamos lá. O sexo e a intimidade é um detalhe dentro de uma relação. Passa a ser algo muito importante quando não existe. Então, basicamente quando existe sexo numa relação, é um mero detalhe. Quando não existe, passa a ser um problema maior. Porque, na verdade, a relação
ela celebra-se através desta intimidade. Ou seja, eu posso ter um grande carinho, um grande amor por um grande amigo meu, mas o facto de não termos intimidade, de alguma forma, limita aquilo que é o nível de profundidade da nossa relação. Então, a relação pressupõe intimidade. Agora, não pressupõe haver uma espécie de, de chantagem do ponto de vista do humor, do ponto de vista deste muito mais que tu falas. Não é suposto acontecer. Não é suposto acontecer. De facto, vocês terão o vosso ritmo, a vossa forma de se encontrar. Agora, não deve fazer parte da relação esse jogo, não é? Porque é um jogo entre haver este amu, este mau humor, este muito mais não vou comentar porque não especificaste, mas preocupa-me um pouco o que é que ele quer dizer, mas não é suposto acontecer esse tipo de chantagem nem do ponto de vista de ter algum tipo de atitude ou comportamento porque não existe, nem de outra forma fazer com que esse jogo de sedução passa por uma espécie de compensação. Não falo do teu caso, mas muitas vezes algumas relações têm este jogo de poder entre a intimidade e a cedência do ponto de vista amoroso. Então, não deve ser motivo de maior afetividade, intimidade, o facto de haver mais intimidade sexual. A intimidade é uma coisa que complementa a relação, a sexualidade é uma coisa que complementa também a relação, são coisas separadas e que podem ser tidas em complemento. Portanto, não deve ser nem um fator de chantagem pela positiva, ou seja, para que tu estás bem, vamos ter intimidade, mesmo que eu não tenha apetite sexual, nem deve ser o contrário. Ele fica, ou tu ficas aborrecido ou aborrecida, porque da outra parte não há disponibilidade do ponto de vista de intimidade. Então, uma vez mais, é importante conseguir comunicar, conseguir encontrar pontos de contacto e conseguir falar da intimidade do sexo como outro tema qualquer, porque faz parte da relação e faz parte da relação íntima do casal. Então, colocar essa parte de intimidade em cima da mesa, falar um pouco dos desejos, dos prazeres de cada um, até que ponto também a intimidade não te está a trazer o prazer que tu desejas, até que ponto este jogo de boa disposição, má disposição é um jogo que se pode tornar perigoso do ponto de vista daquilo que é uma espécie de manipulação para que o ato sexual ou a intimidade aconteça. Então, é mais fácil o jogo estar claro, ter a ver com essa capacidade de comunicar sem tabus dentro da relação. Acho que isso é essencial, porque, como eu digo, o sexo é um detalhe até o momento em que é um problema. Então, aproveitem para colocar a comunicação e a vossa forma de entendimento em relação a esse tema como outro qualquer poderia ser, para que possam ser uma relação mais completa e mais equilibrada e, ao fim e ao cabo, que se respeitem cada vez mais e ainda mais nesse ponto também da intimidade. Bom, por hoje estamos. Espero ver-te no nosso próximo podcast e já sabes, aqui podes colocar as tuas perguntas, então aproveita para colocar as tuas perguntas para que possas sempre também poder não só aprender com os temas dos outros, mas claro, também com os teus, porque cada um dos nossos temas é sempre um tema especial. Um grande abraço, até o nosso próximo episódio.